Maravilha, não precisa nem pregar mais, né? Já foi já a mensagem, já em nome de Jesus, né? Amém? Amém. O ensinamento que eu dei antes do culto já valeu também, não já? Amém. Glória a Deus. Não precisa nem da mensagem, mas precisa da mensagem? Sim. Então, vamos lá, mais um pouquinho, né? Vamos comer mais um pouco então. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu gosto de pregar no Evangelho de Lucas essa passagem porque Lucas ele tem uma visão diferente. A visão de Lucas ele é diferente porque ele é médico. E ele vê uma visão assim que os outros não conseguem encaixar ali dentro. E Lucas ele vai lá e dá uma visão mais forte dentro ali, mais profundo, né? Amém? Irmã Patrícia, Deus abençoe a senhora, né? Deus abençoe. Fico imaginando a senhora do outro lado aí, falando oxente, né? Tá? Deus abençoe também o Rodrigo, Deus abençoe a Esther, Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então? Amém. A palavra do Eterno Deus fala para nós lá no versículo 10, eu vou ler do 10 ao 17, hoje nós vamos tomar um pouquinho aqui de espaço para ler. Ao retornarem, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo as multidões, seguiram-no, ele e o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. Também curava os necessitados de cura. O dia começava a escurecer. Aproximando-se dele, os 12 disseram: manda embora a multidão, para que, indo aos lugares, às aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em lugar... Que lugar que é? Deserto. Ele lhes disse: dai-lhes vós o de comer. Responderam eles: temos apenas o quê? 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios formos comprar comida para todos este povo. Estava ali cerca de 5.000 homens. Disse então a seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, e acomodando-o a todos, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuísse a multidão. Todos comeram e fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Amém? Amém. Eu começo a falar com vocês sobre o lugar. Eu quero trazer vocês para esse lugar aqui. Marlene, boa noite, a paz do Senhor para você, em nome de Jesus aí, em Maringá. Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17, eu estou aqui meditando. Eu quero falar sobre o lugar. O lugar era um lugar onde tinha o quê? Supermercado, tinha shopping center, tinha conveniência, lá tinha também, né, mini mercados, tinha tudo lá. Tinha um lugar para vender frios, era um lugar que, né, Jesus estava pregando para essa multidão, né? Tinha tudo isso lá, tinha ou não tinha? Claro que não. Não tinha. Então era um lugar deserto, era um lugar longe, era um lugar que não tinha probabilidade de nada ali, sair fora ali para falar assim, ó, vamos encher esses 12 cestos de pão, né? Não tinha como, amém? Porque a própria palavra aqui está explicando isso aqui. Lá não tinha isso, não tinha shopping center, não tinha o mercado Nagai, lá não tinha o Cornal, lá não tinha nada desses mercados, não tinha o Menezes, não tinha aqui o mini mercado Greville aqui, não tinha, nesse lugar não tinha, lá só tinha o deserto. E acontece, meu irmão, que dentro disso que eu estou falando com vocês, dentro disso aqui tem um contexto que eu fico imaginando. Quando Jesus falou para os discípulos ali no versículo 13, ele disse: dê vocês o de comer, olha ali para vocês verem, amém?
Teve uns discípulos que acho que na hora que eles estavam passando assim e prestando atenção nas pessoas, eles viram esse menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Tinha quantos? 5 pães e 2 peixes. E eles viram lá, o menino lá, coitado, né? Com aqueles 5 pães lá, e prestando atenção na palavra de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, né? Ele não sabia que ele ia ser aquele que ia fazer ali, começar o milagre acontecer. Era ele que ia fazer com que aquele pouco ali ia ser muito nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, mas o que eu quero voltar com vocês é na mãe desse rapaz aqui. Porque eu creio que foi ela que fez, né? A mochilinha dele. Ó, você vai lá, você vai passar por esse congresso, você vai lá e você vai sentir fome. A hora que você sentir fome, você fica de lado, vai ter muita gente. Aí você fica meio assim de lado, né? E come lá seu lanchinho, seus 5 pães, seus 5, né, pães de cevadas. E seus 2 peixinhos que eu estou ponhando aqui. Mas fica meio distante, porque se alguém querer, né, é pouco, né? A mãe. E eu começo a trazer para o lado das mães aqui. Vocês têm orado pela família de vocês? Vocês têm clamado pelos filhos de vocês? Vocês têm cuidado dos filhos de vocês? Isso aqui é cuidado. Eu estou vendo cuidado aqui de uma mãe. Um cuidado tão especial que fez gerar um milagre tão grande, tão extraordinário, mas tão enorme, que até hoje nós falamos desse milagre. E é um milagre que ninguém presta muita atenção nele. Eu começo a prestar atenção nele de quando ele começou a ser criado, que ele nasceu no coração dessa mãe. Leva isso aqui para você se alimentar, e você vai nesse congresso, você vai lá onde esse homem vai pregar, porque esse homem aí, ele é o Deus que fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. Hoje nós conseguimos falar dessa forma, né? Eu creio que nessa época esse menino está lá, esse rapaz, e aí passa esses discípulos olhando, vê esses pães, e aí fala para Jesus, fala, ó, temos somente 5 pães e 2 peixinhos. Eles tinham? Não tinham. Eles tinham que convencer aquele menino a dar esse pão ainda, e esses 2 peixinhos. E o difícil para você, amado, é você convencer um jovem que está ali, e se esse jovem, se ele não for um jovem que está dentro da palavra de Deus e edificado na palavra de Deus, já começa a ver o jovem de outra forma aqui. Como que você vai convencer ele de dar esses pães para poder fazer o quê, irmão? Mas rapaz, é pouco, eu vou comer. É muito pouco, olha o tanto de gente que tem, menino. Amém? Imagine, rapaz, e 2 peixinhos que a minha mãe fritou para mim, deixou aqui no mau cuidado. E ele é jovem, né? Você vê que ali está escrito que é jovem. Jovem sente o que, irmãos? O que jovem sente, irmãos? E come. Você já teve em congresso, você era jovem, você sabe disso aí que eu estou falando, amém? Você não via a hora de dar uma paradinha para correr para uma cantina e ó, mandar ver, irmão. É assim. E eu vejo esse jovem aqui, eu vejo dessa forma. Agora você imagina só, eu estou lá de discípulo de Jesus, eu passo, eu vejo, eu olho, você já fez isso aí também. E aí você vai lá convencer esse jovem a entregar aquilo que ele tem ali, e ele está com fome também. Amém? Amém. Irmãos, é aqui que você começa a ver o tamanho do milagre, a grandeza que é. Esse jovem, ele teve fé. Ele foi o primeiro a ter fé ali, ele entregou, né? Ele pegou os 5 pães, os 2 peixes, e falou, leva, aquele lá faz. Oh, aleluia! Ele faz, eu estou arrepiado, irmão. Pode fazer, que ele vai fazer aí, ele vai, esse negócio aí vai bombar, vai dar like aí na internet, amém? Amém. Meu Deus do céu, e ele entregou de coração, oh, vai bombar. Não aparece o nome desse jovem, aparece? Não. Só aparece jovem. Oh, mas tinha que ter nome, né? Para nós falar assim, oh, meu filho vai chamar isso aí, né? Não vai chamar, não, vai ser chamado desse nome, amém? Sabe por quê? Porque esse jovem confiou, ele foi lá e já entregou, não precisou nem apertar muito, né? Não precisou, só chegou, ó, daí que o... Não, pode levar, bicho, do que eu já vi esse homem fazer, o negócio vai ser extraordinário aqui. Eu não sei o que ele vai fazer aí, mas eu sei que vai ser
grande. Aleluia, Deus. Estão entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? E os discípulos não se deram conta. Pegaram lá esses pães, trouxeram para quem? Para Jesus Cristo. Olha lá para vocês verem o 14. Estavam ali cerca de quantas mil pessoas? 5.000 homens. Olha lá. Disse então aos seus discípulos: faça-os assentar em grupos de 50. Irmãos, põe 50 pessoas sentadas aqui, ó. Grupos de 50. Põe assim, ó. Põe na sua cabeça aqui, ó. Cadeiras, 50 cadeiras. Vai dar quantas fileiras de assim? Quantas fileiras vai dar, irmão? 10. É 5.000. Então, vai. E vai dar quanto? Põe de 10 em 10 em 10, vai dar 100 fileiras assim, ó. 100 fileiras. 100 fileiras assim. Tô falando de 10. Tá entendendo? 50. Os discípulos, todo mundo sentado. E todo mundo sentou, irmãos. Olha o milagre. Senta que o mestre ele vai alimentar aqui vocês. Senta todo mundo aqui, ó. 50. E todo mundo sentou. Eu creio, missionário, que a hora que eles deram essa ordem, a unção de Deus já entrou ali. Amém. Todo mundo ficou debaixo daquela unção ali, sabe? Debaixo daquela unção. Aí Jesus faz algo que é incrível, que eu fico olhando assim, que é incrível isso aqui, ó. Quantos discípulos eram? 12. Ninguém prestou atenção, mas eu presto atenção nos detalhes. Quantos cestos que eram então? 12 discípulos com quantos cestos? 12. E quantos pães que eram? 5 pães e 2 peixinhos. Agora você imagina, você pega 12 cestos e parte 5 pão assim, que é 12 discípulos. Aí você vai partir 5 pão para 12 discípulos e 2 peixinhos. E quando ele sai dali, ele já sai com o cesto cheio. Amém? Amém. E eles não perceberam. Porque se percebe, falava no texto, falaria no texto. Falaria ou não falaria? Com certeza. O milagre já começou a acontecer e eles não perceberam que o milagre estava acontecendo. Mas engraçado de tudo, que eu quero, antes do milagre começar a acontecer, olha o que Jesus faz aqui, ó. Assim o fizeram como acomodando todos. Versículo 15, olha só. O que nós erramos, nós seres humanos? O que nós erramos na nossa vida? Nós erramos porque nós somos todos os dias da nossa vida, nós temos que fazer isso que Jesus fez. É o versículo 16. Ele pegou esses pão aqui, ó. Ele não saiu partindo os pães. Ele não saiu pegando aqui, ó, daqui. E já partiu, não, irmão. Não. Ele ergueu. A hierarquia é grande. Ele consagrou o Pai, tá aqui, ó. Aí, ó. Amém? Aí ele parte. Já imaginou isso aí, irmãos? Quem já imaginou? Aí o milagre começou. O cesto começou a transbordar. É pão, é peixe, é pão, é peixe, é pão, é peixe. Estão entendendo isso aqui? Amém. Eu creio que se ele parte o pão sem consagrar, não daria o milagre. Sabe por quê? Porque aqui é que está o segredo. Qual é o segredo? Está nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em Ti. E por que nós, amados, não fazemos isso aqui? Quando nós temos causas impossíveis, coisas impossíveis para fazer em nossas vidas. Coisas impossíveis que não conseguimos resolver, solucionar. Por que nós não fazemos dessa forma? Levantamos de manhã e já nos consagramos. Senhor, estamos nas Tuas mãos. Eu estou nas Tuas mãos. Eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu estou lançando todas as minhas ansiedades, está agora nas Tuas mãos. E confiando. Aleluia. Eita, Deus vai multiplicando dentro de você. Está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? Amém. Essa multiplicação aqui é dentro de você.
É a multiplicação, sabe do que? Da perseverança, é a multiplicação da fé, é a multiplicação da vontade de vencer, é a multiplicação que você sabe que vai chegar na tua vida, na tua família, aquele problema que era insolucionável vai ter solução, porque você se consagrou, entregou nas mãos daquele que é capaz de fazer o impossível acontecer, porque Jesus, ele ensinou para nós, e aqui ele ensinou. Ele está ensinando e continua ensinando. E eu creio que vocês estão aprendendo hoje. Amém? Amanhã, quando vocês levantou de manhã cedo, já, ó, Senhor, estou nas tuas mãos. É o que Pedro falou, né? Lançai tuas ansiedades nas mãos daquele que é capaz, né, de fazer, é capaz de solucionar, é capaz de fazer o impossível acontecer e se tornar possível na tua vida. Amém? Então eu começo a ver esse versículo aqui. Por que eu citei tudo? Nagai, citei Conal, citei tudo quanto é tipo de mercado, shopping. Por quê? Porque, amados, senão ia falar, não, foi lá no shopping, foi lá não sei aonde, foi não sei o quê. Aqui não, aqui está tudo distante. Só quem tinha alguma coisa ali e que os discípulos conseguiram ver foi quem? O jovem. Amém? Amém. E aí Jesus mostra o que para nós? Senhor, quando que você vê Jesus fazendo isso aqui novamente? Se você for lá em João, capítulo 11, você vai ver quando ele vai ressuscitar Lázaro. Lá, ele faz da mesma forma. Ele para em frente ao túmulo, todo mundo ali duvidando, chorando, e ele para, chora, e aí ele fala, Pai, eu sei que o Senhor me enviou, eu sei. Aí ele vai e fala com o céu, tá entendendo? E aí depois ele dá o grito, Lázaro, sai para fora, tá entendendo? Olha a multiplicação aí, olha a bênção ali, amém? Queridos, muitas vezes nós ignoramos esse espaço aqui de Jesus. É o espaço que nós temos que deixar assim dentro do nosso coração. Levantou de manhã, se consagra a Deus. Se consagra ao Senhor. Amém. Eu entrego as minhas ansiedades esse dia, está nas tuas mãos. Eu não estou me importando o que vai acontecer nesse dia. O importante é que o Senhor tome conta dele para mim. Amém? Amém. Estão entendendo a palavra, irmãos? Amém. E ó... Isso aqui vai acontecer na vida de vocês espiritualmente. Amém? Amém. Eu começo a ver isso aqui também. E vou dar um pulo lá atrás agora. Se você pega, vai lá no capítulo de 2 Reis, capítulo 4. Você vai ver ali a viúva. Aquela viúva que teve 2 filhos. Que estava para ser... Lá no capítulo 4, versículo 1 ao 9. Que eu listei. Você que está na sua casa, querer depois estar lendo lá, pode ler. Aquela viúva ali, ela tinha o quê? O marido dela havia ali morrido, e ela pega ali, naquele momento, se encontra numa situação financeira muito, mas muito terrível. Muito terrível. E aqui Jesus não era manifesto aqui em carne, aqui, ó, tá vendo? Amém? Amém. Tá vendo a hierarquia que eu estou falando? A hierarquia que eu estou falando? Amém? Essa mulher chega lá e fala com o profeta Eliseu. Ela fala, ó... O meu marido morreu, e ele era da escola aí do Senhor, ele era da escola de profetas do Senhor aí. E ele deixou uma dívida muito grande, os credores chegou e quer levar os meus filhos e eu como escravo, em valor dessa dívida. E o profeta Eliseu olha para ela e fala, o que tenho eu contigo, ó mulher? O que você tem na sua casa? E ela olha para ele e fala assim, um bocado de azeite. Aí ele olha para ela assim, dá uma olhadinha, e aí vem aquela pergunta que ele fala, ó, é o seguinte, ele não fala no texto, eu estou aqui falando. Você tem amizade na sua vizinhança? Tem amigos lá na sua vizinhança? Pede para ele vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. Olha só. Amém? Amém. Essa mulher ouviu e ficou prestando atenção. Ele falou, ó, ei, depois que juntar as vasilhas, entra lá no seu quarto lá. Fecha a porta do quarto lá sobre você e seus filhos. Amém? Amém.
Não deixa o mais pequeno e nem o mais grande para o lado de fora, não. Porque se deixar, eles vão começar a falar lá. Ó, minha mãe tá lá dentro, lá. Ó. Tá lá dentro. Ó, Deus tá fazendo encher os negócios lá. Ó. É para entrar todos lá dentro desse quarto. Amém? Amém. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Isso aqui é aviso também, né? É um aviso que Deus está dando. O pastor deu um aviso diferente, eu estou dando um aviso mais diferente ainda, que é para vocês, né? Muitas vezes Deus está dando uma ordem, entra para dentro da sua casa, para dentro do seu aposento, e ó, é você e seus filhos. Nem os filhos podem largar lá fora, porque senão eles vão começar a contar o que está acontecendo dentro da sua casa. E o que é que está acontecendo dentro da sua casa agora? Milagres, bênção, mistérios de Deus, revelações de Deus, que não é para ser contado para qualquer um. Amém? É para você. Está entendendo a palavra? Quem está entendendo aí? Amém. Então é com você que Deus está falando. E você que está pela internet. Amém? Então essa mulher, ela faz tudo do jeito que o profeta fez. E pediu, mandou ela fazer. Ela foi lá para a casa dela e foi na vizinhança e buscou vasilhas. E vasilhas e vasilhas. E quando chega no versículo 7, dá para ler aí para mim o versículo 7 aí? 4, 7 de 2 Reis. Quando chega nesse versículo aí, eu fico pensando assim, ó. Preste bem atenção para vocês verem. Olha só, a singularidade aqui de a multiplicação dos pães, para vocês verem. Vê aí para mim, fazendo um favor. 4, 7, fazendo um favor. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que passaram ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, para que todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? Amém. Aí, ó, multiplicação. Ali era só para o quê? Se fosse olhar pelos nossos lados, nós só ia querer só para pagar a dívida. Mas Deus providenciou algo que era para a provisão da vida dela inteira com os filhos. Não era só para dívida ali. A visão dela era só pagar a dívida, para que os filhos dela não fossem levados como escravo em penhor daquela dívida. Mas Deus, ele vê além do que diz o louvor do Gerson Rufino, ele vê além da medicina, né? Aleluia. Ele vê além, Deus, ele vê além. Ele fala assim, ó, vá, vende, né? Paga suas dívidas e sobreviva com o resto aí que sobrar, você e seus filhos. Olha só para você ver. Amém? Agora nós voltando aqui, ó. Olha só para vocês verem. Lá no versículo 17 de Mateus 9. Lá fala assim, ó. Todos comeram e fartaram e recolheram de que sobrou 12 cestos de pedaços. Eita, meu Deus, era só 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus fez. Mateus, é Lucas, não. É Lucas. Eu estou em Mateus, a cabeça minha está em Mateus. É Lucas 9,17. Aí se você vai lá, você vai lá, todos comeram e se fartaram e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Aí quando você começa a olhar aqui, você vai ver o que aqui também? Jesus já administrando um outro culto, uma outra, né? Como que pode falar isso aí que ele fazia? Meu Deus, olha, Deus não está deixando eu usar os termos dos pastores aí, rapaz. Tá entendendo como é que é? Cruzada. Não está deixando eu usar esses termos. Amém? Eu tenho que usar os termos que vocês estão entendendo, né? Então ele já tinha assim, vamos supor, se amanhã tem outro culto lá com 5.000 pessoas, ele já tem aqui a provisão, não vai ficar tanto, né? Era para mostrar ali que Deus, ele se importa com aquilo que ele dá para você. A bênção é para você administrar ela também. E é para você administrar, mas dentro do reino de Deus. Está entendendo essa palavra? Amém. Dentro do reino de Deus. Se você pega o que é bênção na sua vida e começa a administrar em outra área, não sendo o reino de Deus, você está cometendo erros gravíssimos aqui, ó,
olhando dentro da palavra do Senhor aqui. Amém? Amém. Dentro da palavra do Senhor. Olhem para cá para vocês verem. Eu ministrei antes aqui para vocês, lá em 1 Timóteo, capítulo, né? Não lembro mais, capítulo 6, versículo 8. Que Paulo lá falando, ele fala, se tiver o que comer e o que vestir, já está bom. Aqui era essa situação que Jesus estava vivendo. Não tinha comida, os lugares eram escassos, lermos, lugares distantes. E aqui eles não tinham o que comer. Amém? Estavam vestidos, mas não tinham o que comer. Estavam com fome. Estão entendendo? Amém. E Jesus aqui mostra para nós. Por isso que eu estava falando sobre os ministérios grandes. Esses líderes, né, grandes. Vou falar dos líderes agora. Queridos, se eles entrar para dentro da palavra de Deus, eles vão começar a repartir o que eles estão pegando aí nessas igrejas grandes e vão começar realmente a correr atrás das almas que estão necessitadas. E é isso que vocês têm que enxergar dentro dos ministérios. E parar de mandar dinheiro para eles. Pararem de fazer o que é a vontade deles. É isso que vocês têm que enxergar. Porque Jesus aqui está mostrando algo para mim e para nós aqui. E Paulo lá na frente, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, pode abrir a Bíblia lá e enxergar. O irmão Ademir falou, eles não estão sendo mesmo não de Deus, né? Porque não estão fazendo a obra de Deus. Essas grandes cruzadas, esses grandes demônios que estão aí pregando a palavra do Senhor, porque não é de Deus isso aí. Amém? De Deus é isso aqui. É a palavra de Deus sendo ensinada. É a palavra de Deus colocando assim, ó, Deus colocando a palavra dentro do seu coração e falando para você amanhã, para que você levantar, se consagre, deixe seu dia na minha mão para você ver só. Amém? Amém. Esse poder de multiplicação vai acontecer dentro de você. Você vai ter mais fé, você vai ter mais coragem, você vai ter mais ânimo, né? Você vai ter mais, Presença de Deus. mais a presença de Deus, mais intimidade com Deus. Você vai ter em nome de Jesus. Não tem nada que você não possa vencer. Que é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de você, espera de mim, espera de nós. Amém? Quer lançar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Para terminar, eu quero levar vocês ali, vamos ver se eu acho aqui em 1 Pedro, né? Vamos ver se eu acho, né? 1 Pedro aqui. Se eu achar aqui a Bíblia em 1 Pedro, nós vamos ver se nós achamos o versículo que em questão, né, pastor? Uhum. Primeira Pedro 5, 7. Primeira Pedro 5, 7 fala assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é o seu amigo, não é. Quem tem cuidado de vós é Deus. Ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Aí ele fala assim, bem claro, ó, sede sóbrio. Olha lá para vocês verem. Sede sóbrio e vigiai. Nós temos que vigiar. Chegou amanhã cedo, acordei. Senhor, está nas tuas mãos, Pai, o meu dia, e eu tenho certeza de vitória em nome de Jesus. É desse jeito. Nós temos que vigiar isso aqui. Porque o inimigo ele vai querer o quê? Atazanar nossas vidas. Amém? Amém? Aí se você pega aqui e começa a analisar lá, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aqueles que não consagram seu dia, aqueles que não buscam o Senhor. Está nesse raio de ação do inimigo. Como que você vai ter multiplicação de bênçãos dentro de você? Como que Deus vai multiplicar bênçãos dentro de você se você não busca Ele? Se você não lança sobre eles essa ansiedade, esse problema, essa dificuldade, né? Fica insolucionável, pastor, não sei o que fazer. Querido, olha, está dentro da Bíblia, está dentro da palavra do Senhor. O que você tem que fazer? Eu tenho que lançar essa ansiedade, eu tenho que lançar esse problema, eu tenho que lançar essa dificuldade, eu tenho que lançar nas mãos do Senhor. E aí, lançou, esquece do problema.
Faço que nem pessoas que eu estou vendo, não. Porque não aguenta me ver que vem falar da mesma situação, do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo... Meu Deus do céu, não muda o pensamento. Tem que mudar esse pensamento. Amém? Amém. Lancei nas mãos de Deus. Quem já viu eu ficar reclamando, certo, com um missionário, com a missionária, fui lá comer esses dias lá. Graças a Deus, né? Me chamaram, eu fui lá comer. Amém? Amém. Nós passou lá meio-dia com eles e não ficamos falando nem porque eles falam da minha cirurgia, eles falam, olha, mas que ficou chique, ficou. Fala, mas é que não é de vocês, né? Amém? Mas eles falam do quê? Da estética, como que Deus opera, né? Como que Deus faz as coisas. Amém? E o que eu falo para eles é o que eu vivi. O que eu vivi? Milagres, bênçãos, maravilhas. Agora se fosse outro, que você não sabe que eu tô... Você não sabe que eu tô passando. Meu Deus do céu, rapaz! Acabou, isso aí já não existe mais. Eis que coisas novas faço. E como que Deus vai fazer coisa nova numa mente... meu pai, cauterizada, né? Que nem diz Paulo. Cauterizada, mente cauterizada. Paulo usa lá em 1 Timóteo. Ele usa essa palavra. Mentes cauterizadas. Só sabe o que? Reclamar, murmurar, não enxerga bênção, não enxerga o milagre. Não enxerga ali que Deus está em ação. Deus está fazendo mover. Deus está movendo. Senão você não estaria aí. Amém? Amém. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. Pessoa chegar em mim hoje e falar para mim, pastor, eu falo, ó, tá faltando só uma coisa para você. O que que é? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Esse aí, ó, missionário, é o padrão da igreja. Esse aí tem que ser o padrão da igreja cristã. Amém? Amém. Quer saber se os líderes evangélicos tá dentro da palavra do Senhor? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Você vai enxergar se está ou não está dentro da palavra do Senhor. É o me dá, está na vida deles? Cai fora. Amém? Amém. Não tem trato com Deus. O que eu trato com Deus é isso aqui, ó. Jesus Cristo, ele alimentou uma multidão. Só que tiveram que conversar com o jovem. Amém? Convencer aquele jovem. Eu fico imaginando ali, ó, o João, né? O João Vitor. Ai, meu Deus. Ele com fome. 5 pães ali, a Elisandra, ó. Na hora que você for comer. A hora que você for comer, João. A hora que você for comer, você se abasta um pouco, porque é pouco. Lá tem muita gente. O João, do jeito que ele é, ele dá. Porque ele é um coração bom. Ele foi criado dentro da palavra do Senhor. Agora tem criança que já não dá. Eu fico imaginando ali o Guilherme. Numa dessa daí, você vai ficar na mão. Ele vai largar Jesus sem... Amém? Jesus vai ter que partir para o plano B. Amém? Quem está entendendo isso? Amém? Então, mas sempre vai ter o plano B, C de Jesus Cristo. Sempre vai ter. Amém? Só que eu estou dando os 2 exemplos que é para vocês entenderem, irmãos. Entenda, né? Então entenda essa palavra, leva ela para casa de vocês e vivam essa palavra. Você que está pela internet também, em nome de Jesus, tá bom? Tá bom? Tenha certeza que Jesus Cristo, mesmo que esse jovem fizesse ali, de não dar isso ali, ele tinha um plano lá, ele já tinha um plano, ele já sabia o que ia fazer, a própria palavra diz, ele já sabia o que ia fazer. Amém? Amém. Ficar em pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro agradecendo o Senhor pela mensagem que o Senhor colocou em meu coração, em nosso coração, Senhor. E pela palavra, Senhor, que o Senhor nos deu esta noite. Eu peço para o Senhor, Pai, para aqueles corações que ainda continuam ansiosos, para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha ali, Pai, alertar eles
alertar eles que na manhã seguinte, aquele choro que eles choraram, eles vão poder sorrir, lançando essas ansiedades nas mãos do Senhor e acreditando que o Senhor é capaz de fazer o impossível se tornar possível ali, em nome de Jesus. É o que eu creio, Pai, na palavra do Senhor. Aleluia. Por isso que estou aqui, Pai, pregando a Tua palavra, Sim. vivendo a Tua palavra e, olha, Pai, ensinando a Tua palavra. Aleluia. Então, meu Deus, que cada vida que aqui está, Senhor, e cada vida que está pela internet, aqueles que ainda vão assistir também, Senhor, que o Senhor orienta eles, e aquilo que está faltando para eles, eles possam aprender e colocar em prática, em nome de Jesus, porque muitos estão faltando colocar em prática só, porque agora eles já sabem que essa fé que eles vão, a partir de hoje, emitir essa fé, eles vão ter a convicção dessa fé, é que vai fazer o milagre acontecer sim, em nome de Jesus. É verdade, Deus. Amém? Amém. E amém. Eu entrego cada casa, cada lar, cada família em Tuas mãos, cada filho, cada filha, cada neto, neta, em nome de Jesus. Aleluia, Que Deus. o Senhor cuide de cada um e trate cada um em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos beber água? Só eu que tomo água, né? Vamos tomar água para a igreja agora, né? Você que está na sua casa aí, pode pegar um copo d'água aí, que eu estou esperando você pegar, tá bom? Pega o copo d'água para você tomar essa água aí também. Essa água vai ser consagrada aí para Deus. Deus vai consagrar essa água e você vai poder tomar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, essas águas que estão levantadas a Ti, Pai, que o Senhor consagre elas. E as pessoas, quando beberem dessa água, Senhor, elas possam ser, Pai, tocadas pelo Teu poder em nome de Jesus. Pai, que eles venham, Pai, sentir o Teu toque em nome de Jesus. Amém? Pode entregar em nome de Jesus Cristo. Lembrando vocês, daqui a pouquinho estarei terminando aí o culto, tá bom? Em nome de Jesus, você que está pela internet aí, em nome de Jesus Cristo, querer ofertar, dizimar aí no Ministério Caminho da Fé, depois estarei colocando aí as contas da igreja para você estar ofertando e dizimando aí em nome de Jesus Cristo, tá? Eu estou como Jesus Cristo está. Nós ainda necessita de dízimos e de oferta ainda para continuar o ministério, tá bom? Nós precisamos de dízimos e de ofertas, tá? Eu estou como Jesus Cristo está. Eu estou pregando como Paulo está pregando a palavra do Senhor. Eu não estou levantando nenhum tipo de campanha mirabolante, pedindo assim ajudas. Não, eu estou pedindo aquilo que a Bíblia me dá respaldo para pedir para você, irmão, que for tocado pela palavra do Senhor e acreditar na palavra que eu estou ministrando, que não é minha, é de Deus para a sua vida. Amém? Vamos tomar água. Senhor Deus e Pai, está nas tuas mãos, Senhor. Cada copo com água em nome de Jesus. Toca, abençoa em nome de Jesus. Pode beber. A irmã Marinha de Parapuã, ela pensa numa mulher de fé. Aquela mulher tem fé demais, rapaz. Amém? Vocês querem um curso de fé? Eu quero trazer ela aqui para dar um curso para nós de fé. Amém? Porque ela tem fé. Glória a Deus. Ela aqui para mostrar para vocês o que é ter fé, né? Vocês têm uma ideia, ela perdeu o esposo dela faleceu, os meninos dela tudo pequeno, tudo criança. Eu conheci ela desde, né, os meninos tudo pequeno. Hoje o André, a Andréia, tudo casado, tem filhos, ela tem neto, já tem bisneto, ela. Você está entendendo? Uma mulher que tem fé, mulher que, né? E o Leonardo? O Leonardo, né? O Leonardo partiu para Deus, né? Faleceu. Mas mesmo assim ela continua perseverante, com fé para poder assim, né? E propagar a fé dela. Amém? Então, queridos, é muito importante nós termos pessoas
em nossos meios que dá essa estrutura também para nós, né? Eu converso com pessoas desse jeito. Eu não fico perdendo tempo com pessoas que têm falta de fé, não, né? Pessoas que têm falta de fé, ela leva você também para não perseverar, para não ter fé, para não acreditar em Deus, né? Então eu prefiro mais ter pessoas dessa forma e dessa natureza junto comigo. Veja só, Jesus chamou, mesmo esses contrariados, os discípulos, eles foram lá pegar aquele pão daqueles meninos. Meu Deus, já sentou todo mundo, né? Já sentou todo mundo. Agora vamos lá naquele menino, né? Tentar tomar o pão deles, né, missionário? E se ele correr? É a cabeça, né? E se ele correr, nós vamos ter que correr atrás. Amém? Amém? Então, meu querido, então você vai vendo, eles mesmo contrariados, eles fizeram ali tudo que foram mandados fazer. Que eu quero falar para você. Você mesmo contrariado, você tem que continuar perseverando. Imagine Jó, né? Se a gente for entrar nesses termos, imagina Jó, rapaz, massacrado, tudo, né? Doído, magoado, ressentido. E Deus falou: eu só aceito a oração de vocês três se o meu servo Jó orar por vocês. Ah, mas olha, se fosse eu ou você, nós ia começar a orar. Ai, põe fogo, mete fogo neles. Amém? Amém. Né? Jó, eu creio que não orou desse jeito, irmãos, né? Não é verdade? Você está ressentido, você está magoado com aquela pessoa, não é verdade? Meu Deus do céu, põe fogo. Ai, não dá certo. Eu já vi pessoas falando isso aí pra mim, por isso que eu tô aqui, ué. É verdade. Rapaz, já teve pessoas que falaram pra mim: pastor, tem que orar pra mim. Rapaz, pá, não é desse jeito, irmão. Ai, a gente tá ensinando a palavra de Deus. Amém? E Jó foi lá e começou a oração. No que ele começa a orar, no começo da oração, Deus já recebeu. Tá entendendo como é que é? Deus já entendeu, falou: esse aí é meu servo mesmo. Ah, e Deus foi lá e multiplicou, não, dobrou, né? Dobrou tudo que ele tinha. Eita, Deus maravilhoso, amém? Amém. É desse jeito que eu vejo Deus operando. Você que vai dizimar, ofertar em tuas mãos, segura aí que eu vou estar orando para que Deus esteja tocando na tua vida, na tua família. Quero estar terminando aqui essa oração também para você que está aí na internet, tá bom? Vou estar orando aqui pelos dízimos e ofertas e já encerrando com vocês também. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida, Pai, do fiel dizimista, também do ofertante, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, esteja multiplicando as bênçãos em nome de Jesus. Esteja tocando e ali, Senhor, derramando essas bênçãos em nome de Jesus. Derrama com o teu poder, com a tua graça, Pai, seja toda alcançada em todas as áreas da vida desse fiel dizimista e desse ofertante em nome de Jesus. Amém? Amém. Venham todos aqui, receba essa unção de prosperidade em nome de Jesus. Irmã Marlene, irmã Ana Paula, irmã Patrícia, irmão Luiz, que todos vocês aí sejam abençoados. Os demais aí que eu não estou enxergando aqui, que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Patrícia, um abração para você em nome de Jesus. E ó, fiquem com Deus na paz do Senhor. Amém?